vamos trabalhar agora essas duas perguntas que nós fizemos, tá bom? Vamos trabalhar agora. Se você tem Bíblia aí acessível e condições de estar manipulando a Bíblia, pode fazer tranquilamente, não tem nenhum problema. Nós vamos trabalhar essas duas perguntas que fizemos nesta manhã. Toda religião, ela capacita a salvação do indivíduo. Toda religião, ela prepara o homem para a sua salvação ou consolida a salvação das pessoas. Uma outra pergunta. Toda religião, ela leva o homem para Deus, ela conduz o homem para Deus, né? Por que que nós estamos trabalhando essas perguntas nesta manhã? Queridos, veja bem, nós estamos vivendo dias muito confusos. Então tem muita informação. As mídias, elas têm cooperado em muitas coisas, mas também em contrapartida, muita coisa fica prejudicada. Por quê? Porque são muitas informações, muitas informações. Minha querida esposa, Nilza Simplício, está nos vendo pela internet. Um abraço, um cheiro no coração. Então, queridos, tem muita informação e todo mundo que está agregado a uma religião, ela sempre passa aquela fé, aquela prática religiosa como sendo a certa, né? E algumas, por uma questão até de não ter base, elas afirmam que o que importa para o homem é ter a sua religião. Tendo cada homem a sua religião, todos nós chegaremos a Deus. Será que é assim mesmo? Será que funciona desse jeito? Então, é dentro dessa temática que nós vamos trabalhar nesta manhã. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós não temos dúvida alguma de que as religiões, elas têm contribuído de uma maneira positiva. Tem pessoas, eu já disse aqui em outros programas, que não gostam de falar de religião, não gostam de falar de futebol e de política, né? São assuntos que parece que fizeram um jargão. De política, de futebol e de religião ninguém se discute. E nessa coisa, muitas pessoas estão parando, aliás, estão perdendo de aprender. Estão perdendo de aprender sobre esses assuntos, né? Tem muita gente aí totalmente desinformada sobre esporte, né? sobre futebol, sobre política e sobre religião. Eu mesmo sobre futebol não entendo nada. Eu sei quem é a bola, eu conheço, eu consigo identificar os times ali e tal, sem nada de regra de futebol, sou péssimo jogando bola, enfim. Mas entendam, mas sobre política a gente fica um pouquinho antenado, porque a gente precisa, né, de todo esse contexto, mas sobre religião é o meu campo, né, digamos assim. É o ambiente onde a gente pesquisa muito mais, se informa muito mais e tenta aprender um pouco mais. Inclusive na minha pós-graduação foi toda voltada para a ciência da religião. Enfim, eu tenho um apreço muito grande por isso e eu compreendo que nem todo mundo tem esse mesmo interesse. Por isso que a gente, vez por outra, a gente fala sobre religião, tentando passar para as pessoas de uma maneira mais clara possível o porquê de nós estarmos sempre batendo na tecla, apresentando Jesus como Salvador das pessoas. Bem, veja só, dependendo da cultura onde você nasceu, né, dependendo do país, então, obviamente, você é inserido num grupo majoritário religioso ali naquele lugar. Eu vou tomar como um exemplo bem básico aqui, por exemplo, aqui no Brasil. Nós somos cristãos, porque majoritariamente essa religião foi imposta, né, com a vinda do catolicismo, né, que veio juntamente com os colonizadores. Então, em 1500, né, ali em abril, 22 de abril de 1500, aconteceu essa vinda dos colonizadores portugueses para cá e a igreja veio junto. E que igreja veio? Veio a igreja cristã. Por exemplo, se tivesse vindo os islamitas, né, os muçulmanos, então a religião do Islã é que possivelmente seria majoritária aqui no Brasil. Você está entendendo a lógica? O que é que isso quer nos ensinar? O que é que isso quer nos ensinar? É que a religião, ela funciona exatamente como uma organização humana, porque o homem sente dentro de si, independentemente de onde ele estiver, numa tribo indígena, lá no pé de uma serra, ele é um eremita, lá isolado, lá no Polo Norte, onde ele estiver, ele tem um senso comum de que Deus existe.
Ele tem. Então, existe aí alguns cientistas e uma linha dentro do ateísmo que diz que foi o homem que criou Deus. Isso aí não funciona. Na verdade, o homem sente essa presença de Deus em seu redor. Ele sente. Ele olha para as coisas e nós somos seres inteligentes e nós sabemos que o que existe não é fruto do acaso. Então o homem, mesmo na sua simplicidade, lá numa tribo indígena, lá num canto bem isolado, lá onde ele estiver, ele tem essa concepção de Deus. Isso aí é um fator, né, perfeitamente já, posso até dizer, provado, né, cientificamente. E há uma prova que eu dou para você científica disso, histórica também, é que o homem cria a religião. Então o homem não cria Deus, mas o homem cria a religião. Tá certo? O homem cria a religião. Mateus Moraes está nos vendo. Minha querida irmã Madalena, lá em Guarulhos, está nos vendo também. Será que já chegaram, Madalena? Me diga se seu Fausto e Dona Leonida já chegaram em Guarulhos. Eu acredito que devem ter chegado ontem à noite, né? E aí, como é que foi a viagem? Chegaram, não chegaram? Passa para mim aí, em nome de Jesus. Queridos, olha, Vianney diz que comprou os filmes, comprou logo 3 filmes da botija do velho Nicolau e está ajudando na divulgação. Obrigado, viu, Vianinho? Um abraço, querido. Muito obrigado. Você fez muito bem. Tá vendo? É assim, tem pessoas ajudando. Então, queridos, como eu falava, o homem não criou Deus. Deus foi quem criou o homem. Mas o homem não entendeu nada. Vivendo isoladamente num determinado lugar, ele sentiu a necessidade de se conectar com este Deus que o criou, porque ele tem essa concepção interior, de que tem um Deus que criou todas as coisas, que alinhou todo o universo, harmonizou toda a criatura, toda a obra da criatura. Então o homem tem essa noção, só que ele não sabe lidar com isso, porque ele precisa de um ensinamento. Então, na medida de que as pessoas foram se desenvolvendo e se espalhando na Terra, em determinados lugares eles foram criando sistemas religiosos, que é a religião como nós conhecemos. Então, diversos grupos inventou a sua religião, a sua forma de se conectar com o Criador. Até aí tudo bem. O grande problema é que algumas pessoas acertaram no seu modo. Você está entendendo? Algumas pessoas acertaram. E outras pessoas não. Pastor, o que é acertar? Ou seja, tem pessoas que desenvolveram um sistema religioso partindo da sua inteligência, partindo da sua percepção humana. E aí eles não conseguiram se conectar com o Criador. Criaram um sistema religioso onde eles fazem atos, ritos, e desenvolvem crenças, ensinos, mas eles não conseguem se conectar com Deus. Mas eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Estão jogando palavras ao vento, estão perdendo tempo. Eita, Nena dizendo que eles ainda não chegaram. Acredito que chegam agora pela manhã, talvez agora meio-dia. Estão chegando por aí, viu, Nena? Pode preparar o feijão, que seu Fausto vai chegar com fome, com Dona Leonilda aí, se Deus quiser. Ô, glória! Então, queridos, as pessoas desenvolvem as religiões. Mas essas religiões podem ou não conduzir você a Deus. E existem fatores determinantes para isso. Por exemplo, dentro desse contexto de as pessoas estarem criando as suas religiões para se conectar com o Criador, Deus mesmo, né, interferiu. Como, pastor? Deus mesmo, ele tabernaculou com o homem, ou seja, ele, em algum momento na história, ele elegeu um grupo de pessoas aonde ele determinou que este grupo de pessoas fossem o seu povo. E ele seria o Deus desse povo. Então, por uma questão que o próprio Deus quis assim fazer. E outras religiões tentaram, por exemplo, se conectar com o Deus Criador, mas não obtiveram resposta. Outras pessoas obtiveram respostas do além, digamos assim, né? Porque Deus manifestou um retorno, Deus manifestou a sua posição em relação àquele grupo, àquela pessoa. E a partir daí, Deus vem lidando com este grupo de pessoas, conversando com elas. Como, pastor? Como é que Deus vem conversando com essas pessoas? De diversas maneiras. Deus já se utilizou de pessoas, né, de profetas, de homens que, inspirados por ele, né, eles foram... Eita! Meu querido Luciano, bom dia, bom revê-lo em São Amélie.
Obrigado, querido. Luciano Vergara, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, um cheiro no coração. E estamos aguardando, viu? A web, né? Aquela conferência, né, que nós haveríamos de ter e não acontecendo, mas estamos aguardando. O webinário, né? O webinário com o nosso querido pastor Luciano Vergara, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, querido. Estamos aguardando. Quando tiver, a gente vai estar conectado, com certeza. Tá bom. Então, queridos, dentro desse conceito todo, Deus conseguiu tabernacular com alguns homens, com alguns grupos, com algumas pessoas, dando para estas pessoas a certeza, a convicção de que eles estavam na direção certa. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos porque muita coisa foi escrita. Existe uma coisa que nós temos como referência, que são as Escrituras Sagradas. Para muitos isso é um livro apenas e não tem significado algum. Mas para nós não é apenas um livro, né? É um registro também de fé e um registro histórico. Então aqui nós podemos aprender muita coisa. Se você não é leitor da Bíblia, torne-se um, porque você vai aprender muito mais para a glória de Deus e para o seu crescimento espiritual. Então o que acontece? Deus, ele começou a tabernacular, começou a perceber valores e começou a dar norte, direções, começou a dar leis, começou a dar todo um conjunto de normas para que aquelas pessoas se alinhassem dentro dessas normas para não errar o caminho, para poder chegarem em Deus, que é o objetivo de toda religião, que é se conectar com Deus. No entanto, como eu já disse, algumas não conseguem, porque não estão dentro do parâmetro que o próprio Deus considerou. E outra, uma coisa é você falar com Deus, uma coisa é você dobrar o seu joelho e fazer uma oração, apresentando aquela oração a Deus. Outra coisa é Deus responder, é Deus ser favorável, Deus se harmonizar, Deus, né, comungar com aquilo que você está participando a Ele. Então é exatamente nesse aspecto que você precisa entender. Então, toda religião, primeira coisa, toda religião leva a Deus? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Poderá levar se ela estiver alinhada com os preceitos que o próprio Deus delineou. Se ela estiver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E Deus haverá de se revelar a eles. Né? Deus haverá de se revelar, como nós temos visto claramente, a revelação de Deus para a comunidade de Israel. Então Israel, do ponto de vista histórico, humano, você pode perceber que esse povo, eles, sem dúvida alguma, né, eles tiveram um contato com o Todo-Poderoso. Né? Eles tiveram um contato com o Todo-Poderoso. E eles andam até hoje debaixo dessa promessa de que são o povo de Deus. E de que Deus mesmo, conversando com eles em tempos antigos, disse que seria o Deus deles. Então, vejam só que Deus mesmo fez esse conceito. Não foi uma escolha do próprio Deus. A gente trabalha isso na ideia da soberania de Deus, a predestinação, a eleição, etc. Não é o caso hoje. O caso que eu quero trazer para os irmãos é para responder a outra pergunta. Toda religião consolida em si mesma a salvação das pessoas. Por exemplo, a religião dos judeus, ou seja, a comunidade judaica, né? Eles por si só, eles promovem a sua salvação, aí onde entra a questão. Aí onde entra a questão. Então, desde os primórdios, Deus estava trabalhando com este grupo para apresentá-los num tempo hábil, num tempo onde a própria Bíblia nos ensina que era a plenitude dos tempos. Deus haveria de apresentar a este mesmo grupo a fórmula exata pelo qual eles se salvariam. Tá certo? Temos aqui mais uma pessoa ouvinte, que é Maria das Dores. Ela é a avó de Denis, né, nosso irmão lá da Igreja Batista. Ela diz que é católica, diz que gosta muito de escutar os nossos ensinamentos e gosta muito do que a gente fala aqui no programa. Ela manda um abraço e um cheiro no coração. E eu recebo com muito carinho. Um beijo no coração, Dona Maria das Dores. Eu quero conhecer a senhora pessoalmente, viu? Quero dar um cheiro no seu coração e no seu rostinho aí, um ósculo santo
da Deus na tua vida. Que Deus continue te abençoando, viu? Então, queridos, Deus, ele começou a se alinhar com a comunidade judaica. Mas, pastor, quer dizer que Deus só se agradou dos judeus e as outras religiões que tinham naquele tempo? Bem, aí é uma questão que você deve perguntar a ele. Pergunte a Deus por que é que ele não se agradou das outras religiões existentes. Uma coisa que nós vemos pela Bíblia é que Deus se agradou da maneira como os judeus adoravam a Deus. Com a questão da sinceridade, a questão da fé, a questão do esforço para se fazer obedecer aquilo que Deus determinara. Então nós vemos isso na comunidade judaica de uma maneira muito forte. Só que, como eu estava dizendo, esse próprio mecanismo em si mesmo também não era capaz e nem ao mesmo tempo suficiente para promover a salvação das pessoas. Por quê? Porque eles era falho num determinado ponto, ou seja, as pessoas deveriam cumprir um grupo de normas, de leis. Então havia toda uma conjuntura legal, havia toda uma conjuntura normativa, que nós chamamos de os mandamentos de Deus, que a princípio eram os 10 mandamentos, mas nós tivemos aí também a inserção de mais de 600 mandamentos aí, inclusive por Moisés, que foi necessário ser acoplado, inserido junto de todo esse contexto legal aí. Então, muita coisa normativa, muitas coisas que, devido ao homem ser naturalmente desobediente, incapaz de obedecer 100%, então, para que ele pudesse se salvar integralmente, seria necessário ele obedecer todas as regras de Deus, sem exceção alguma. Então, o que é que aconteceria? Ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Por quê? Porque a própria Bíblia interpreta da seguinte forma, que o homem é incapaz de obedecer 100%. O homem é incapaz. O homem ele não tem condições de obedecer 100% a Deus, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos, né? Nós poderemos conscientemente tomar decisões e dizer, nunca mais eu faço isso, e aí, dias para frente, você cai numa fraqueza e acaba fazendo. Então é impossível, 100% nesse aspecto, você agradar a Deus. Então, pela lei, diz a palavra de Deus, que se fosse pelo cumprimento das Escrituras, por todo o cumprimento de todas as normas de Deus, nenhuma carne haveria de se salvar, ou seja, nenhum homem se salvaria, porque ninguém cumpriria exatamente todas as coisas. Então, o que é que ocorre? A religião por si só, ela conduz o homem à salvação? Não, neste sentido não. Mesmo sendo uma religião que agradava a Deus, mesmo sendo o povo de Deus, Deus precisava manifestar um meio para que esse homem, para que aquela comunidade, para que o povo fosse salvo. Daí, queridos, que a salvação, ela se dá por um projeto de Deus. Então, independentemente da religião que você professa, você tem que entender o projeto de Deus. A tua religião, ela pode até contribuir para uma paz social, ela pode contribuir como fator motivador para você fazer algum tipo de realização na vida, de você galgar alguns passos na vida, etc. Então, você pode encontrar dentro da religião que você professa, você pode encontrar uma instrumentalidade toda que pode favorecer muito você nesta vida. Mas na outra vida, né? Olha, Renan Medeiros está nos vendo aí, com certeza. Está nos vendo. Valnice e Erivane também estão nos vendo. Um abraço, um cheiro no coração. Então, queridos, para a salvação, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Então, toda religião é boa? Nem sempre. Nem sempre. Toda religião conduz o homem a Deus? Bem, conduzir a Deus diretamente, exclusivamente? Não, não necessariamente. Agora, toda religião tenta se conectar com Deus? Essa é uma pergunta que merece um sim. Sim, toda religião pretende se conectar com Deus. Toda religião é uma expressão humana de querer se conectar com o divino, com o sagrado, né? Toda religião tem essa ideia, mas nem todas conseguem.
Então, como eu já citei aqui, um grupo que conseguiu se conectar com Deus, que foi os judeus, mas mesmo assim, em si mesmo, eles não conseguiram um legado ou um potencial para conduzir o homem para a salvação de uma maneira exata, concreta, de uma maneira fundamental. Eles não conseguiram. Daí, a intervenção do próprio Deus. Então, Deus mesmo interfere na história da humanidade, fazendo com que estes que desejam a salvação de suas almas possam obtê-la. Porque Deus não iria ficar brincando com as pessoas. Deus não é tipo aqueles deuses gregos, né, que manipulavam, que brincavam, né, com as pessoas. Não. Na verdade, Deus, a Bíblia diz assim, que Deus, ele não brinca de esconde-esconde. Ele diz assim, quem me buscar, me achará. Você está entendendo? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Então, as pessoas que com sinceridade buscam a Deus, elas encontram Deus. Deus manifesta para ela. Agora, o que é que Deus manifesta inicialmente? Um ensinamento. E o ensinamento de Deus é muito simples, muito claro pelas Escrituras Sagradas. É daí onde entra a história do cristianismo de uma maneira exclusiva na história da humanidade. Então, quando vem Jesus Cristo para estabelecer o seu reino na terra, quando Jesus Cristo vem, ele vem para exatamente abrir essa porta, que está lá em João capítulo 10, versículo 9, para dar acesso às pessoas, não apenas a uma religião, mas à salvação das suas almas. Porque se as religiões, elas eram uma tentativa das pessoas se conectarem com Deus, que interesse teria eu e você de estarmos conectados com Deus e não buscarmos em Deus a salvação de nossas almas? Então, havia necessidade de Deus provocar isso, fazer isso. E aí ele faz, lá em João 3, o versículo 16, muito claro, o texto principal da Bíblia Sagrada, que revela o grande amor, o imensurável amor de Deus por todos nós. E aí ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e único Filho, para morrer por nós, para nos dar vida. E ele diz que aquele que crê nele não morrerá, será salvo. Então, quando nós vemos isso na Escritura Sagrada, nós vemos aqui um exclusivismo do cristianismo como aquele, digamos assim, rio do qual ninguém vai beber a salvação se não beber desse rio. Tem que beber do cristianismo. Porque o cristianismo, ele vem para apresentar a porta da salvação das almas. Então, neste sentido, preste bastante atenção, você que é de uma religião não cristã. Você que é de uma religião não cristã. Nós não estamos dizendo que a sua religião ela é vã em si mesma. Não. Ela contribuiu para fazer você entender que existe um Deus criador dos céus e da terra. Porém, você precisa entender, e a sua religião talvez não ensinou, é que este Deus, criador dos céus e da terra, ele enviou o Filho dele. Ou, em outras palavras, ele mesmo se fez carne e veio habitar entre nós e deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Então, se a sua religião, se você não completar esse instrumentalismo todo dessa religião, completando ela com Cristo, essa sua religião vai ser inoperante, ela vai ser vã, ela não vai conduzir você à salvação, então ela vai ser uma coisa apenas temporal, que quando você morrer, ela não vai conseguir completar o ciclo, que é de canalizar você diretamente para Deus. Porque você precisa chegar em Deus. Não adianta você apenas colocar vozes lá no eterno, colocar vozes lá no infinito. Não. Você precisa se conectar diretamente com Deus, ouvir dele uma resposta, e isso tem que se completar no sentido em que ele conduza você ao final de todos os tempos, de todas as coisas, porque você sabe que tudo tem início, meio e fim. Então a história da humanidade também tem o seu início, e nós estamos no meio, e haverá um fim. Haverá um fim. Quando é, pastor? Não sei. Mas todas as coisas começam, elas permanecem por um determinado tempo e depois finalizam. Isso aí é provado, você pode olhar para as coisas que estão em sua volta, tudo que é vivo morre. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Eclesiastes, lá no capítulo 3, vai deixar isso bem claro para você. Tudo acaba, tudo tem seu fim. Então nós já veremos em um dia cessar nossas atividades e nos conectar diretamente com Deus. Há uma vida após a morte. Há uma vida após a morte. Né? Então a morte, na verdade, não é o fim, mas é o fim da nossa existência terrena. E nós haveremos de continuar na glória. E nessa
continuação da vida eterna, nós queremos estar com Deus. Então, nessa continuação da vida eterna, você quer estar salvo ou você quer estar perdido? Essa é a grande questão. Então, você quer, porque você já se conectou com Deus, a terra, a religião que você se agregou, de alguma maneira ela tentou se conectar com Deus. Por quê? Porque há um anseio da sua alma de continuar conectado com Ele na eternidade. Porém, a eternidade ela só será completa e essa religião que você professa, ela só vai estar verdadeiramente com o ciclo dela todo fechado se você tiver recebido Cristo. Olha só o que é que diz, nós temos 10 minutos para encerrar e eu vou bem rapidamente aqui correr. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Para você entender que Deus, assim na pessoa de Cristo Jesus, Ele não diz que você está errado em crer em Deus. Então você crê em Deus da sua forma, na religião que você prega, tudo bem. João, capítulo 14, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ponto. Ponto. Veja bem, você crê em Deus, você está na sua religião, você só fala em Deus. Até que você que é muçulmano, né, que você crê em Alá, tudo bem, Alá é o Deus criador de todas as coisas, não tenha dúvida disso. Nós não estamos discutindo isso. A questão é que Alá, que Deus, num determinado tempo, enviou Jesus Cristo. Isso é que você precisa entender. Por isso que Jesus Cristo vai dizer aqui, credes em Deus, credes em Alá, credes em Deus, Criador do céu e da terra, você crê num Deus que criou tudo, não tem problema nenhum. Só que Jesus diz assim, mas credes também em mim. Credes também em mim. E você vai ver que na sequência ele vai dizer o seguinte, que na casa do meu pai há muitas moradas, e etc, etc, etc. E ele vai depois concluir dizendo que vem buscar depois a nós. Aqueles que creram em Deus, então você pode ter uma religião aí, onde você, dessa religião você se conecta diretamente com Deus, e na sua consciência você diz, eu estou conectado em Deus, e pronto. A minha religião, ela é uma religião verdadeira, porque eu converso com Deus, eu faço, tudo que eu faço é em nome de Deus, tudo bem, até nesse ponto. Mas ela só completará a salvação da tua alma se você crer também em Jesus. Agora, se você botar outro nome que não é Jesus, não funciona. Não funciona. Só funciona se você botar o nome de Jesus. Porque Jesus é o único Filho de Deus. E foi apenas ele, só tinha um ali na cruz do Calvário pendurado. Olhando, tinha muitos. Mas pendurado ali, cravado no madeiro, tinha para a salvação das nossas almas apenas Jesus. Porque nós não vamos considerar os dois ladrões que estavam à sua direita e esquerda. Eles estavam ali em decorrência dos seus delitos. Jesus não, era inocente. O próprio Pilatos, ele lava as mãos e diz, eu vejo a inocência nesse homem. Eu não vejo nele crime algum. Então ele estava ali unicamente para ser o Cordeiro de Deus, aquele que o profeta João Batista, ele anunciou dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então apenas Jesus Cristo tem esse poder de nos salvar, porque ele tira o nosso pecado, ele nos limpa. O derramamento do sangue de Cristo na cruz ali funciona como uma grande máquina de lavar espiritual, onde aqueles que creem, depositam sua fé em Jesus, eles são lavados os pecados ali e tornam-se brancos como a neve. Você está entendendo? Então, o próprio Cristo vai dizer que você crê em Deus, amém, agora crê em mim também. Crê em mim. E aí ele vai dizer, você que agora está dizendo, não, mas a minha prática religiosa vai me levar para Deus. Nós vimos recentemente, e já acabou, graças a Deus que acabou, era um projetozinho que tinha na Rede Globo, na Rede Nojo, nessa rede podre de televisão. Mas eles inventaram, anos atrás aí, um projetozinho onde algumas pessoas, membros de algumas religiões, de diversas religiões, eles faziam uma palavrinha e tudo aquilo era muito positivo. Parecia que estava todo mundo junto, né? Aquela ideia do ecumenismo, né? Aquela ideia de que cada um tem a sua religião e todas as religiões convergem para Deus. Isso é uma mentira. Isto é uma falácia, isto é um engano, isto é um instrumento de Satanás para desviar você do céu, que é o ápice da religião. Qualquer religião, ela que pretende conectar você com Deus, ela tem que finalizar com você morando com Deus na eternidade. Você tem que descansar em Deus. Depois do cessar da sua vida aqui,
diante de tantas tribulações e lutas que nós vivenciamos aqui, o que a nossa alma mais anseia é descansar. Mas descansar onde? Em Deus. E se nós, aqui em vida, nos desviarmos, a nossa alma não se encontrará com Deus. E nós, ao invés de um descanso eterno, estaremos num tormento eterno. Então, o que é que Jesus vem dizer? Você vai lá para João, aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 14, lá no versículo 6. Olha o que é que Jesus Cristo diz. Jesus respondeu para eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a sua religião pode ser forte para você, ela pode ser importante para você, você pode ser até um dos principais da religião que você professa, mas ela precisa levar você para Deus. E ela só vai conseguir isto se você receber Cristo. Receber o Filho do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, você não disse que tem uma conexão na sua religião com o Deus Criador dos céus e da terra? Com o Deus que criou o homem e todas as coisas visíveis e invisíveis? Pronto, então você precisa também receber o Filho dele. Você precisa aceitar essa verdade. Eu sei que algumas religiões veem isso como até uma heresia. Né? Os grupos muçulmanos, que me perdoem, mas eles, por uma questão de que foram ensinados assim, eles veem, Renan, como uma heresia. Dizer que Deus tem um filho, dizer que Deus enviou um filho, dizer que Deus, o Deus eterno, se fez carne. Isso para muitas religiões é um absurdo, mas é exatamente a verdadeira ou o verdadeiro ensino. Porque foi o próprio Cristo que veio de lá. A prova de que Cristo veio de lá é que ele vem espiritualmente para a barriga de Maria, sem haver necessidade alguma do ato conjugal de José. Não houve, era uma virgem. E Deus vem ali na plenitude do Espírito Santo, vem diretamente para o ventre de Maria. Sem haver necessidade humana disso. É algo espiritual. Então Deus veio na forma de Cristo, ou Cristo veio na forma de Filho, Filho de Deus, Filho do homem, para ficar encarnado aqui, para ficar como homem e dar os ensinos que nós precisávamos ouvir. Então ele vem dizendo isso, Jesus dizendo isso. Toda a palavra de Jesus ela é corroborada com alguns testemunhos de outros irmãos, como nós vemos o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, lá no versículo 12, o apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, lá do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro, né, para muitos, inclusive o primeiro Papa, para muitos, né, o grande líder da igreja cristã primitiva, que na verdade não era o líder, a igreja cristã primitiva, ela estava dentro de um colegiado dos apóstolos. Os apóstolos lideravam a igreja, então não estava apenas sobre Pedro. Mas Pedro não era uma pessoa qualquer, ele era um apóstolo, era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem com certeza convicto da sua salvação e convicto de que era também um testemunho ou uma testemunha dos ensinos de Jesus. E ele vem ensinar aqui no capítulo 4, versículo 12, de que Jesus é o único nome em todo o planeta. E ele estava falando, inclusive dentro de um contexto onde havia muitos religiosos. Havia os romanos, politeístas. Você sabe que o termo politeísta é que eles acreditavam em vários deuses. Então havia também os gregos, também politeístas também. E havia outras culturas religiosas, de diversos credos. Enfim, queridos. Enfim. Jesus Cristo, ele é apresentado à humanidade como um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Testemunhado por ele mesmo, que vem com suas obras, com seus ensinos, com sua palavra, dizer que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Aqui ele mostra que tem a ver a necessidade dele como mediador e também que ele mesmo é o Pai. Porque ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai, apresentando ele mesmo como filho e como pai ao mesmo tempo. Nós vemos também Pedro enfaticamente dizendo que não existe outro nome abaixo do sol, aqui na terra, nesse planeta, nem nessa geração dele, nem na geração vindoura, em época alguma, outro nome, quer não seja o nome de Jesus Cristo, para promover a salvação da humanidade. Atos capítulo 4, versículo 12. Como se não bastasse, o apóstolo Paulo ainda vai corroborar
inspirado todos estes homens pelo Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 2, no versículo 5, da primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que só existe um único mediador entre Deus e o homem. E ele diz o nome deste mediador: Jesus Cristo. Então, o que é que nós vemos pelas Escrituras Sagradas? Nós vemos o grande amor de Deus. E nós vemos que Deus, ele, num determinado tempo, ele manifesta a revelação de como o homem se salvar de maneira gratuita. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, lá em Efésios, no capítulo 2, lá nos versículos 8 e 9, ele vai falar a respeito da salvação, e ele vai dizer que esta salvação é pela graça, ela é mediante a fé, ela não vem através de obras para que ninguém se glorie. Por isso que, com este ensino, a gente vê que as religiões que por aí existem, elas precisam abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E se a presença de Jesus dentro desse contexto religioso não puder haver harmonia, que você faça preferência, inclusive, de sair desse grupo religioso e abraçar a Cristo unicamente, mesmo que você passe a viver de forma diferente daquele que você vivia, mas contanto que você vai conseguir se salvar. Porque estar em Cristo é estar seguro da sua salvação. Estar em Cristo é não ter dúvida alguma de que isso coincide com o projeto de Deus para a salvação de todos os homens. Você quer saber que Deus quer salvar todos os homens? Olha, nesse mesmo texto que nós lemos, lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 2, eu vou ler para você o versículo 4, o que é que diz. O versículo 4 diz assim, está aqui na palavra de Deus. Aí não vai dar para você ver, mas você vê que eu estou em Timóteo. O capítulo 4, eu vou ler antes um pouquinho. O capítulo 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, vírgula, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No coração de Deus não está a condenação de ninguém. Deus, ele planejou. Ele permitiu que o homem trabalhasse a ideia de Jesus. Você vê que Deus não impediu que nenhuma religião fosse criada. Deus não impediu. A prova está aí. Você abre os canais de televisão, você entra nas redes sociais, são milhares de crenças, milhares de fés, milhares de grupos religiosos. E todos pretendem se conectar com o divino. Mas esse mesmo Deus que não proibiu, não impediu que as religiões fossem criadas, ele percebe que os homens não estão acertando o caminho. Daí ele envia Jesus Cristo, que é o caminho. As pessoas não estavam acertando com a vida, por quê? Porque aprisionadas em ritos religiosos falsos, errôneos, as pessoas estavam morrendo. E ele envia Jesus, que é a vida. As pessoas estavam inventando religiões onde muitos, de uma maneira fraudulenta, de uma maneira errônea, mentiam, falavam as mentiras. E aí Jesus é enviado por Deus para ser a verdade. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai se salvar se não passar por Jesus. Ele é a porta. João capítulo 10, versículo 9. Tem muitas pessoas sendo ensinadas que abram o coração para Maria. Não abra seu coração para Maria. Abra seu coração para Jesus. Tem pessoas sendo ensinadas que é através de obras. Você vai conquistar a salvação se você tiver uma vida dedicada ao pobre, ao auxílio, ao assistencialismo. Não se engane. A salvação ela é de graça. Ela não é por obras para que ninguém se glorie. Com aquele grandioso dia, no dia do grande julgamento final, algumas pessoas vão dizer: mas em teu nome eu fiz tantas coisas. Em teu nome eu fiz tantas coisas. E aí, N coisas. Inclusive alguns vão dizer: eu ajudei, levei uma vida de dedicação ao pobre, ao necessitado. Mas Deus vai dizer: mas você não recebeu o meu filho, que eu enviei, que pagou um alto preço, que sofreu dores terríveis, agoniantes na cruz do Calvário, e você fez pouco caso disso. Isso para você foi em vão. E você quis conquistar comprando a sua salvação. E a salvação eu dei de graça.
Porque eu cobrei o preço do meu filho. O meu filho foi quem pagou o preço. As pessoas vão receber a salvação graciosamente, sem pagar um centavo. Então você que dá dinheiro na igreja, pensando que isso está comprando a sua salvação, você está enganado. Você que faz obras sociais pensando, Deus vai olhar para você e vai garantir um lugarzinho melhor. Você já viu algum enterro, algum ato fúnebre, de alguém dizer explicitamente isso? Essa foi uma pessoa tão generosa, essa pessoa foi uma pessoa muito caridosa em vida. Então Deus com certeza já preparou um lugar para ela na terra. Aliás, no céu. Isto é mentira, isto é engano. A salvação se dá em Cristo Jesus. A salvação é um ato de Deus e não um ato do homem. Um ato do homem é a religião que ele cria, a religião que ele inventa. Mas a salvação é um ato de Deus. É Deus que promove. E Deus, ele tem, desde o princípio, ele tem imposto, porque é imposto, o seu sistema de regras, o seu sistema de normas. Deus não negocia o projeto que ele delineou para mim e para você. Ele diz, ele é exclusivo. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E eu já terminou o tempo aqui. Deus, ele é ciumento, zeloso, cuidadoso. Ele preparou, estabeleceu metodicamente o meio, o jeito para eu e você sermos salvos. E ele não vai aceitar nenhuma forma de atalho, nenhum mecanismo que possa mudar esse contexto. Por mais brilhante que seja a sua religião, por mais que a sua religião tenha crescido, por mais que a sua religião seja organizada, por mais que a sua religião ela agrade a massa, a grande multidão, Deus vai salvar apenas aqueles que receberam Jesus Cristo e unicamente Ele como Senhor e como Salvador de suas vidas. Amém, queridos? Que você guarde esta palavra no teu coração. O tempo já estourou. Peço perdão aqui à direção da rádio, às pessoas aqui, enfim. Passei 5 minutos do horário, mas peço perdão, tentarei recompensar posteriormente. Que Deus abençoe a todos. Gustavo Vanderlei nos vendo. Muitas pessoas registrando sua presença aqui. Algumas pessoas ficaram ao vivo até agora. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Fiquem com Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Convido você a estar conosco amanhã, quinta-feira, na Igreja Batista, aqui no Jardim Planalto. Também domingo. Quinta e domingo, 7h30 da noite. Nós nos vemos pessoalmente. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, povo de Deus.